Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fundo Imobiliário ARRI 11. Ele soltou um relatório gerencial agora, dia 11/5, e a gente vai ver alguns números dele, alguns indicadores, e vamos ver também o relatório gerencial, para ver se realmente tem alguma coisa que tá puxando esse PVP para baixo. Começando só com alguns indicadores, né? A gente pode ver que a cotação tá R$ 5,01. O dividend yield em 12 meses, 20,80%. Preço sobre valor patrimonial, 0,60%. Uma liquidez diária média de R$ 383.350. Uma variação com relação aos 12 meses anteriores, menos 21,14%, ou seja, o preço dele caiu. Então a gente pode ver aqui no gráfico que o ARRI ele vinha demonstrando aqui uma certa resiliência, né? Vinha em ciclos de alta, algumas quedas, subia de novo até que começou a cair aqui. E essa queda foi mais ou menos no mês que ele anunciou 7 centavos de dividendo. E de lá pra cá a gente pode ver que ele tá só caindo, até chegar no que hoje é um dos preços, imagino eu, que mais baratos que ele já teve, custando cerca de R$ 5,00. No relatório gerencial do fundo imobiliário, a gente pode ver alguns comentários, como aqui os comentários do gestor falando sobre a guerra, falando sobre o preço de barril de petróleo. E aqui ele fala uma coisa que é interessante, né? Que ele trabalha junto do fundo Aroc, que ele tem participação, que tem objetivo geração de ganho de capital por meio de venda de ativos da carteira, ou seja, ele compra para revender e revender com lucro. Mas a gente sabe que nem sempre vai ter muitas revendas com lucro e nem sempre vai ter alguma revenda para poder ter um resultado mais expressivo. Vou passar mais aqui para o que importa. Características de crédito imobiliário, que ele fala no que ele tem investido, que é 80% na carteira de crédito, 17,4% na carteira de fundos imobiliários, 2,6% em caixa. Desse montante, 80,7% está indexado ao IPCA, enquanto 19,3% estão indexados ao CDI. Ele é um fundo imobiliário de papel high yield, então ele é mais arriscado. E ele está aqui na porcentagem divididos em incorporação, loteamento, hotelaria, corporativo e logístico. Esses são os CRIs, os quais o ARRI tem em sua carteira. Que a gente pode ver todos os CRIs. Ele tem também fundo imobiliário, tem caixa. E aqui a gente passa pro relatório, né? E aqui no DRE, que é a demonstração dos resultados do exercício, a gente pode acompanhar certos números. Vamos lá. Eu sempre gosto de comparar, quando eu estou fazendo as análises dos meus fundos imobiliários, sobre como foi o resultado de acordo com o mês anterior. Então eu sempre boto aqui uma corzinha verde para quando foi melhor e uma corzinha vermelha para quando foi pior. Então a gente pode ver que, com relação aos juros que os CRIs pagaram para ele, ele recebeu menos em abril de 2026 do que em março, tá? Esse mês recebeu 1.064.000, com março recebendo 1.180.000. Correção monetária. Em março
foi menor do que em abril. Fundos imobiliários pagaram mais em abril do que em março. Em caixa, ele tem mais em abril do que em março. E ganho de capital foi onde foi o ponto de virada do fundo imobiliário, que, com relação ao mês de março, ele fez R$ 1.183.000, enquanto março fez 375.730. E nessa parte aqui do ganho de capital, eu queria que vocês notassem só uma coisa para ficar mais, como que eu posso dizer, para que fique mais específico, né? Aquela hora que eu falei do ganho de capital, que nem sempre teria, ou se tivesse, não fosse tão alto. Aí a gente tem os exemplos. Em maio de 2025, teve ganho de capital, 929. Porém, em junho, não teve. Julho e agosto tiveram ganho de capital, porém foram quase R$ 100.000 abaixo. Setembro não teve ganho de capital. Já em outubro de 2025, o ganho de capital foi maior do que com relação a maio de 2025. Já em novembro, caiu para 440 mil. Dezembro, 628 mil. Janeiro, 660 mil. E fevereiro, 698 mil. Chegando em março a ter 375 mil. E agora, em abril, 1.183.000. Então, a gente pode ver que não é uma escadinha linear. Não é sempre que você tem o ganho. Quando você pode ter um ganho muito alto ou um ganho moderado. O resultado bruto foi de 2.433.000 contra 1.706.000 do mês de março. As despesas que o fundo teve no mês de março foi 296.987, enquanto em abril foi 297.320, um pouco a mais do que com relação ao mês anterior. E o resultado líquido, o que é o resultado líquido? O bruto diminuído das despesas. A gente pode ver que nesse mês ele teve um lucro de 2.135.000 e no mês passado de 1.409.000. Aí a gente pode pensar, tá, mas se ele teve quase 700 mil reais, ou na verdade mais, né, 726 mil reais a mais de lucro no mês de abril, porque o fundo só cai? Porque a gente tem que lembrar da parte do ganho de capital. Essa é uma parte muito importante. Por quê? O que foi que eu fiz? Eu peguei o resultado líquido do fundo, que é 2.135.000, e fiz o quê? Diminuir o valor do ganho de capital, que deu um resultado de 952.873. Esse resultado é muito ruim, gente, muito ruim, tá? E a mesma coisa eu fiz com relação ao mês de março, que eu diminuí e o resultado foi 1.033.447. O que nos leva a pensar o quê? Se eu não tivesse esse ganho de capital, o meu resultado teria sido esse e o meu dividendo provavelmente seria menor do que 7 centavos, tá? Então, na minha opinião, eu, como não sendo um especialista no mercado financeiro, não tendo formação em ciências contábeis, economia, eu vejo que não é muito bom a gente se basear apenas no resultado líquido. Então, você tem que ver e também observar as nuances com relação ao ganho de capital. Senão você pode, tá? Você pode vir a sofrer bastante com os seus fundos imobiliários. Mas enfim, é isso.